Alguma vez você já jogou um videogame que fez você perder completamente a noção do tempo? Talvez você tenha se sentado pensando que jogaria apenas por algumas horas antes de dormir, mas antes que percebesse o sol já estava nascendo, o que significa que já era tarde demais para dormir antes de ir trabalhar ou estudar. Se isso já aconteceu contigo, comenta aqui embaixo qual jogo mais te fez perder a noção do tempo desse jeito, e aqui nesse vídeo eu preparei minha própria lista desses tipos de jogos que me fizeram gastar horas e horas sem nem me dar conta do tempo passando. Hogwarts Legacy é o primeiro que queria trazer aqui, e apesar de sua essência ter um formato padrão de mundo aberto, sua abundância de elementos projetados para agradar os fãs me fez sentir como uma criança novamente e me lembrar da época em que conheci os filmes do Harry Potter e ficava imaginando como seria viver num mundo como aquele. E bom, o jogo entrega muito bem isso. Aqui você pode deslumbrar todo o universo magnífico do filme, como explorar a doces de mel e se deliciar com uma montanha de guloseimas ou relaxar com uma cerveja amanteigada, voar pelos céus em uma vassoura ou um hipogrifo. Embora talvez seja melhor não fazer isso depois de beber cerveja amanteigada. Os jogadores podem dominar feitiços, preparar poções, cuidar de plantas na sala precisa, fazer amizade com várias criaturas mágicas, descobrir os muitos segredos escondidos dentro de um castelo imenso e até se arriscar a entrar na perigosa floresta proibida para lutar contra aranhas gigantes. O jogo está repleto de alusões aos livros, filmes e até mesmo aos jogos anteriores da franquia, demonstrando a paixão genuína dos desenvolvedores pelo mundo mágico. Além disso, a história principal é cativante do início ao fim, e fora dos muros de Hogwarts, você encontrará Hogsmeade e uma vasta paisagem aberta para explorar. O nível de personalização do personagem é especialmente admirável. Quase todos os aspectos podem ser modificados, especialmente o sistema de transmogrificação de roupas, que permite equilibrar estatísticas poderosas e estilo pessoal sem parecer uma bagunça com equipamentos desarmoniosos. Não sei o que os fãs de Harry Potter fizeram para merecer isso, mas obrigado Avalanche Software. Espero que seu sucesso comercial resulte em ainda mais conteúdo no futuro. E se você é fã da franquia de Harry Potter e ainda não jogou esse jogo, recomendo muito colocar ele na sua lista de desejos na Steam. De vez em quando, o jogo entra numa promoção boa e você consegue pegar por 60 ou 70 reais. E mesmo se você apenas gosta de jogos de mundo aberto em geral, eu ainda sugeriria dar uma chance. Agora vamos falar do melhor Souls-like de todos, ao menos na minha opinião, Elden Ring. O projeto mais ambicioso da From Software até agora. Esse jogo integra toda a expertise que a equipe de desenvolvimento acumulou da saga Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, elevando cada aspecto a alturas sem precedentes. Se você geralmente ignora notas de avaliação perfeitas, este é um caso em que talvez queira reconsiderar. Embora nenhum jogo seja verdadeiramente perfeito, Elden Ring chega muito perto. Ele incorpora animações recorrentes, efeitos sonoros e até mesmo alguns adversários e figuras de títulos anteriores. Isso pode ser visto como um ponto forte ou fraco, dependendo da preferência individual. Mas não há dúvida de que a apresentação artística do jogo é excepcional. Não estou falando sobre capacidades gráficas ou melhorias visuais de última geração, mas sim sobre a visão artística em geral, a estrutura do ambiente do jogo e a atmosfera imersiva. Mesmo nas áreas visuais mais tranquilas, como a Península Chorona ou o cemitério, a trilha sonora e os sons envolventes criam uma sensação de profunda emoção e mistério. É um mundo vasto e expansivo, repleto de elementos ocultos e momentos inesperados, permitindo que os jogadores passem dezenas de horas facilmente antes mesmo de enfrentar o primeiro chefe da história principal. E mesmo depois de dedicar centenas de horas ao jogo, você ainda vai sentir vontade de voltar e jogar de novo para reviver todas as lutas e se deslumbrar no universo magnífico de Elden Ring. Cyberpunk 2077, apesar de ter tido um lançamento inicial problemático e cheio de erros, foi um jogo que se destacou para mim e continua sendo um game impressionante. Sua singularidade é clara, exibindo uma atenção extraordinária aos detalhes, e oferece uma jornada emocionalmente impactante no estilo característico da CD Projekt Red. Há um ditado comum de que o cenário de uma história pode se tornar um personagem por si só, e Night City exemplifica isso perfeitamente, indo além de sua função como mero pano de fundo. Ela transmite uma história mais profunda por trás dos panos. O ambiente cativante e a visão artística são incomparáveis. Infelizmente, a criação problemática, a omissão de alguns elementos esperados e as falhas tecnológicas iniciais impediram que ele alcançasse todo o seu potencial no lançamento. Mas fiquei muito feliz que depois de 3 anos de melhorias e polimentos dedicados, Cyberpunk finalmente recebeu o reconhecimento que sempre mereceu. Embora alguns dos personagens que amamos não tenham tido finais perfeitos, o jogo em si foi resgatado, e isso pra mim é um resultado verdadeiramente maravilhoso. Sem exagero, The Witcher 3 é o jogo definitivo da década de 2010. A história te transporta para o universo de The Witcher,
onde cada personagem parece uma pessoa plenamente realizada, cada conversa é fascinante, e você cria laços autênticos com as pessoas que conhece, mesmo que apenas por um curto período em sua jornada. Os gráficos ainda são impressionantes, especialmente após as atualizações para a mais nova geração de consoles. Mesmo nos dias de hoje, seu design visual ainda é de tirar o fôlego, nem parece que é um jogo de 10 anos atrás. E graças às suas variadas missões secundárias, ao viciante jogo de cartas Gwent e às emocionantes missões de caça a monstros, o jogo mantém seu interesse e oferece diversão infinita. Além disso, o conteúdo adicional para download mantém o mesmo alto nível de qualidade do jogo principal, expandindo muito a narrativa geral. A região de Toussaint, com sua paisagem deslumbrante, atmosfera de conto de fadas e escolhas significativas que influenciam o enredo, é um exemplo perfeito disso. O jogo inclui uma infinidade de finais diferentes, cada um com seu próprio resultado único. Honestamente, ainda fico perplexo com aqueles que decidem ignorar esse jogo incrível. Eu realmente não consigo entender. Se você ainda não teve a chance de jogar, garanto que não vai se arrepender, e tá saindo muito baratinho quando você pega ele na promoção. Compre, dedique seu tempo a ele, e tenho certeza de que você agradecerá por ter me ouvido. É uma daquelas raras experiências de jogo que fazem você desejar esquecer tudo, só para poder vivenciar novamente como se fosse a primeira vez. Você se lembra da sensação de correr para casa depois da escola quando era criança, animado para jogar seu videogame favorito? Kingdom Come Deliverance me trouxe essa sensação de volta. Só que dessa vez eu mal podia esperar para sair do trabalho. Tudo o que eu queria era jogar Kingdom Come e me perder em seu mundo incrível. Eu planejava cuidadosamente quais missões fazer, quais vilas visitar e quais caminhos florestais tomar, só para vagar por suas florestas magníficas e cheias de vida. É um dos poucos jogos em que eu realmente gostava de explorar. Eu acho que Kingdom Come é um jogo lindo e muito subestimado, especialmente por ser o primeiro jogo do estúdio. Ele é melhor do que muitos outros simuladores medievais. A jogabilidade tem muitos pontos positivos, como mecânicas novas e interessantes, ótimas missões, escolhas significativas nas conversas, um sistema detalhado de desenvolvimento de personagem e um mundo que mistura fatos históricos e realismo de forma harmoniosa. Se você conseguir superar o início difícil, ele se torna uma aventura incrível que pode durar centenas de horas. Quando terminei o jogo, eu simplesmente não queria abandonar ele. Mesmo depois de completar todas as missões e a história principal, eu ainda queria estar lá. E é essa sensação que te faz perceber o quão bom um jogo realmente é. Agora vamos falar de GTA V, uma sequência de peso em uma série já aclamada e que marcou milhares ou até milhões de gamers pelo mundo todo. Ele é um exemplo notável de um jogo capaz de prender sua atenção por mais de 300 horas sem causar tédio. A atmosfera que ele cria é simplesmente deslumbrante. Os personagens são memoráveis e bem definidos. A história é elaborada e bem cativante. E além desses elementos centrais, existem segredos escondidos para descobrir, como avistamentos de OVNIs, baleias e uma série de outros mistérios. Isso não é apenas um título para ser completado e deixado de lado. Ele é uma experiência para ser apreciada indefinidamente, ou pelo menos até que o tão aguardado sexto jogo finalmente veja a luz do dia. Ele representa o ápice dos jogos que eu estava buscando. O tipo que agarra sua atenção completamente e se recusa a soltá-la, oferecendo dias incontáveis de diversão ininterrupta. As paisagens vastas, a vida selvagem abundante e a sensação geral contribuem para uma experiência profundamente impactante. Voltar de um dia cansativo e mergulhar no mundo virtual de Los Santos proporciona um escape reconfortante. Os gráficos mantiveram sua qualidade mesmo em 2025 e, sinceramente, ainda são impressionantes até mesmo em configurações reduzidas. Mas ao maximizar as configurações e incorporar modificações criadas pela comunidade, ele se transforma em um verdadeiro espetáculo visual. A otimização do jogo é surpreendentemente bem executada. Faz muito tempo que não vejo esse nível de refinamento em lançamentos contemporâneos. Ele dá a impressão de ter sido projetado com o prazer do jogador como prioridade, e não apenas o lucro. GTA V transcende os limites de um simples videogame. É algo muito maior. Nenhum outro título já trouxe à vida um mundo tão cheio de vida, tão cativante, ele realmente engloba tudo o que você poderia imaginar. Baldur's Gate 3 sem dúvida mereceu o título de melhor jogo de 2023. Eu poderia encerrar minhas reflexões aqui, mas vale a pena explorá-lo mais a fundo. Todo jogador, sem exceção, deveria dedicar tempo para experimentar esse jogo em primeira mão. Minha primeira campanha durou impressionantes 150 horas e cada momento foi inesquecível. Quando cheguei às missões finais e os créditos rolaram ao som da magnífica trilha sonora, fui tomado por uma sensação de perda que gradualmente se transformou em tristeza. Minha aventura digital havia chegado ao fim. Ao longo do jogo, vivenciei uma gama diversa de emoções: alegria,
luto, maravilha, incerteza e admiração. Muitas vezes, simultaneamente. Eu não estava apenas interagindo com um software, eu estava vivendo dentro desse mundo incrível e não queria deixar ele para trás. Não vou detalhar a jogabilidade ou as nuances da mecânica de RPG, pois elas exibem uma profundidade e variação tão incríveis que fica difícil capturar verdadeiramente a dedicação e o entusiasmo que os desenvolvedores investiram. Mas mesmo depois de jogar e rejogar algumas vezes, com certeza indico esse jogo de olhos fechados para você aí que ainda não jogou. Mesmo que você não tenha interesse prévio em Dungeons & Dragons como eu não tinha antes desse jogo, apenas tente. Você ficará feliz por ter feito isso, confie em mim. E agora mais um jogo que marcou a década de 2010, Skyrim desafia os métodos convencionais de avaliação. Tem jogos que não dá para avaliar com sistemas de pontuação comuns. Em vez disso, você se conecta com eles em um nível emocional. Skyrim se enquadra nessa classificação. É uma jornada renomada dentro de um ambiente aberto extremamente intrincado e expansivo, repleto de ambiência nórdica. Ele oferece oportunidades extensas de exploração e, na minha opinião, também tem um potencial infinito para rejogabilidade. Dos picos nevados e terras baixas envoltas em neblina até as ruínas do Emer, tumbas nórdicas ancestrais, vilarejos acolhedores e centros urbanos com personalidade única, é um jogo extremamente abrangente. Ele transmite uma impressão de vitalidade e energia. Muitas vezes eu parava de jogar apenas para apreciar a paisagem ao redor. Mergulhar em Skyrim é como entrar em um conto de fadas vibrante e envolvente. Uma sensação tão imersiva que os jogadores querem ficar lá para sempre. O jogo oferece liberdade incomparável, com uma enorme quantidade de missões e inúmeras oportunidades de exploração. Ele tem uma qualidade quase sagrada, uma essência fundamental que falta na maioria dos jogos modernos. Essa qualidade é o que garante o apelo duradouro de Skyrim. É um marco cultural que moldou o mundo dos jogos e continua relevante até os dias de hoje. Minha afeição pela série Metro começou com Metro Exodus. Embora Metro 2033 e Last Light fossem claramente excelentes, Exodus foi o primeiro que verdadeiramente me cativou. Apesar de algumas pequenas falhas, ele deixou um impacto significativo e duradouro em todos os aspectos. A história, os diálogos entre os personagens, a criação detalhada do ambiente e a jogabilidade se uniram perfeitamente no final. Eu não me senti exausto ou saturado. Em vez disso, senti uma sensação de realização, como se tivesse acabado de terminar algo verdadeiramente especial. Era óbvio que o roteiro foi cuidadosamente pensado, refinado e construído com precisão. Isso não é surpresa, já que o autor do livro original esteve envolvido na criação do jogo. Fiquei um pouco triste quando acabou, porque ainda queria continuar explorando, encontrando itens úteis, aprimorando minhas armas e me preparando para mais combates. Mas essa foi só a primeira vez que joguei. Com certeza pretendo rejogar mais vezes. Não há dúvida de que Red Dead Redemption 2 alcança o status de obra-prima. Pode-se dizer que os jogos que mencionei até agora parecem ser títulos que eu favoreci demais ao comentar sobre eles por serem alguns dos meus favoritos. Mas Red Dead 2 definitivamente é um dos mais aclamados em todos os aspectos e por uma ampla gama de jogadores. E só ressaltando que a ordem em que coloquei os jogos aqui não indica uma classificação de melhor para pior, até porque cada um é especial para mim da sua própria forma. Mas Red Dead com certeza foi o que mais me marcou dentre todos esses. Nele eu observei amanheceres simulados em suas paisagens e pude sentir cada detalhe do jogo de forma vívida e marcante. Quando a vida ficava difícil, o jogo era como um refúgio, uma chance de recomeçar, e também um lugar de conforto. Eu até tentei apontar fraquezas em Red Dead Redemption 2 para trazer aqui no vídeo, mas se o jogo não é perfeito, pelo menos ele beira a perfeição. É possível que existam pequenas imperfeições e a sessão inicial pode parecer um pouco longa, mas uma vez que você embala na gameplay e fica imerso, o jogo se transforma em algo verdadeiramente mágico. A narrativa, os visuais e a construção detalhada do mundo são todos excepcionais. A quantidade de coisas para se fazer, desde caçar animais selvagens até pescar e até os menores detalhes, é tudo muito impressionante. Red Dead 2 é mais do que um jogo. É uma atividade completamente imersiva em um mundo vivo. Os jogadores criam laços tão profundos com os personagens que o final inevitavelmente traz lágrimas, quer você queira ou não. Por isso sugiro que você vá devagar, participe das missões opcionais, aproveite a aventura. A recompensa emocional é enorme. Acima de tudo, não avalie o jogo apenas pela primeira parte, que como já falei, pode parecer meio lenta e desestimulante. Mas depois o jogo vai te cativar e você vai se sentir completamente imerso no mundo magnífico dele. Agora deixa aí nos comentários quais jogos mais te fizeram perder a noção do tempo. Gosto de ver os comentários, trocar ideias e indicações de jogos. Não esquece de deixar o like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse.
Vou deixar aqui na tela um outro vídeo que tenho certeza que você vai gostar. Grande abraço e até a próxima!